gente, muito bom. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com muita alegria, muita satisfação. Quero dar uma continuidade, como eu disse aí antes da vinheta, ao assunto que nós começamos a falar num vídeo anterior. Se você ainda não assistiu esse vídeo anterior, do qual eu estou dizendo, com o título "E quando nós decepcionamos com a igreja, o que fazer?" Se você não assistiu esse vídeo, a parte 1, e está vendo agora a parte 2, eu vou deixar aqui na inscrição do nosso vídeo, aqui no canal no YouTube. Se você estiver me vendo no meu canal do Facebook, que eu também tenho uma página, Wellington Lopes Verdade, no Facebook, você vai ver na inscrição aqui em cima, tá bom? Vou fazer questão de deixar para você a inscrição do vídeo anterior, o link, aliás, do vídeo anterior, para que você acesse, para que você fique inteirado do conteúdo por completo, tá bom? Vai servir de bênção para você. Compartilhe, abençoe outras vidas, porque com certeza tem bênção de Deus nessas palavras. Então, a nossa segunda parte. Primeiro eu quero fazer uma recapitulagem rapidinho do que eu falei no primeiro. Eu disse que tem muitas pessoas que acabam deixando de ir para a igreja e trazem com elas algumas justificativas. Frustrações, decepções, tristezas, com circunstâncias, com pessoas, com situações dentro da igreja, e falei um pouquinho sobre o despreparo de muitas lideranças que não estão habitualmente preparados, entende? Para assumirem as suas posições de autoridade, para lidar com o povo, e quando encontram pessoas com um comportamento diferente do dela, entende? Acabam por não entender essas pessoas e machucando, ferindo, e muitas outras coisas eu deixei aí no vídeo. Vai valer a pena você ver. E dando continuidade, agora eu quero ser bem direto na causa do nosso tema, tá bom? O que fazer? Para mim, para você, se a gente se decepciona com a igreja. Você já teve algum momento assim? Que você se sentiu decepcionado com a igreja, decepcionado com o conteúdo do culto, decepcionado com alguma atitude de um obreiro, de alguém, de algum departamento da igreja, enfim, e você sentiu vontade de se recuar, de se encavernar, como eu disse no vídeo anterior, e ficar trancado dentro de casa e não congregar mais? Se você já deu vontade, eu também já dei. Eu já tive essas vontades de parar, só que tem uma coisa, pra gente que tem uma chamada, uma vocação, a chamada ela dói nos ossos da gente, nos impulsiona e a gente acaba relevando. Mas para quem não tem uma chamada, um dom, uma vocação de Deus, para um ministério da palavra assim, às vezes acaba sendo um tanto difícil, porque o que fazer dentro de uma igreja que você não se sente bem? Então é preciso. A primeira coisa que eu quero falar com você, tratando diretamente dessa causa: está decepcionado com a igreja? Decepcionou com a igreja em alguma área? Certifique o seu ponto de vista. Certifique. Será que você tem realmente razão para estar pensando tudo que você está pensando e do jeito que você está pensando? Ou será que você está indo longe demais? Ou será que você está equivocado em alguma coisa? Partindo deste princípio, dessa minúcia, algo tão simples, mas eu acredito que vai ter um efeito muito grande na sua vida quando você colocar isso em prática, porque o primeiro passo, por que está me dando essa vontade enorme de não ir à igreja mais? De não procurar a casa de Deus mais? Será que o meu ponto de vista está certo? Entende? Será que eu não estou exagerando nas minhas considerações em relação a isso que eu estou vivenciando, a esse sofrimento, a essa dor, a essa frustração, a essa decepção? E eu quero dizer para você, muitas vezes no momento de dor a gente tende a ficar
muito sensível. E nessa sensibilidade aguçada a gente acaba sentindo uma dor maior do que ela realmente é. E existe pontos de vista diferentes uns dos outros. De repente você está vendo uma coisa que, se eu olhar a mesma situação e a mesma circunstância, eu enxergo com outros olhos. Reavalie. Será que você não está levando tudo a ferro e fogo? Será que você não tem um outro jeito de enxergar essa realidade, sem que seja preciso você dar vazão a toda essa dor, a toda essa sensação que quer te aprisionar dentro de você mesmo e te fazer ficar em casa? Porque muitas vezes, como eu disse no vídeo anterior, e repito aqui para você em rápidas palavras, muitas vezes o despreparo daqueles que estão acima da gente, das nossas lideranças, leva a situações bárbaras, que a gente decepciona e coisas mais. Mas muitas vezes a nossa ignorância, e a ignorância que eu digo aqui, eu digo com carinho, ignorância no sentido de não conhecermos a verdade dos fatos. Muitas vezes um mal entendido, gente, leva a gente para uma circunstância de enclausuramento, onde a gente desiste de tentar mais uma vez. Isso é muito prejudicial. Isso é muito triste, porque se acontece com a gente um enclausuramento deste, e a gente foca somente na dor, somente no sofrimento, somente na frustração, é somente isso que você vai ver. Então tente pegar a sua consideração acerca de tudo o que aconteceu, que te entristeceu, e colocar dentro das páginas da Bíblia e ver onde é que está o erro das pessoas que erraram com você, biblicamente falando. E procure ver se não existem pontos de fraquezas latentes também de sua parte. Isso vai te fazer crescer, isso vai te fazer melhorar, isso vai te fazer ser alguém mais preparado para a vida, vai te fazer ser alguém mais preparado para sobreviver dentro de uma igreja. Ouvi um pregador pregar certa vez, e ele disse que alguém que sobrevive dentro de uma igreja, ele sobrevive dentro de qualquer lugar do mundo, de qualquer contexto de interatividade do mundo. Eu comecei a prestar atenção e não é que faz sentido, porque muitas vezes dentro da igreja a gente sofre os nossos piores ataques. Não pense você que quem ataca você é aquele que não quer nada com Deus, é aquele que, sabe, não está nem aí com a igreja, não está nem aí com as coisas de Deus. Não, muitas vezes quem ataca você é alguém que mete a mão no mesmo prato com você. É um Judas de sua confiança, mas que mais cedo ou mais tarde ela se revela como um traidor. E aí, o que fazer? Entende? Mas você precisa, em primeiro lugar, ter essa avaliação do seu ponto de vista. Será que o que eu estou vendo é exatamente assim? Ou eu poderia ver isso de uma forma mais positiva, que não me doesse tanto? É o primeiro ponto para que você não dê lugar a uma dor imensa, e essa dor sufoque você, essa dor abafe você, e essa dor não te deixe caminhar mais, tá bom? É a primeira dica que eu deixo para você. Certifique o seu ponto de vista, leve ele para a Bíblia. De repente você vai descobrir com essa avaliação de que uma mínima coisa que você consertar, ou que você mudar, que você fizer diferente, vai transformar essa circunstância, essa situação, vai dar um upgrade na sua história, e você vai perceber o quanto foi importante para você olhar dessa maneira. A segunda observação que eu quero dizer para você aqui é que você precisa ter certeza. Alimente dentro de você, dia após dia, a certeza de que foi Deus quem te pôs aí, dentro da igreja, no contexto cristão, nas regiões celestiais,
como salvo em Cristo, como servo de Deus, como servo de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Alimente isso dia após dia dentro de você, até que você passe a ter certeza plena de que quem te colocou aí foi Deus. Quando você olhar assim e acontecer alguma situação frustrante com você, você vai ter mais motivação. Vai ter mais motivação pelo fato de você conseguir olhar e observar que existe uma trama no mundo espiritual querendo atrapalhar as suas pegadas, querendo atrapalhar a sua história, querendo te fazer desanimar, te fazer desistir de algo que você não pode desistir, que é de servir a Deus. A sua salvação depende disso. A sua morada ou não no céu depende disso, de você permanecer fiel até o fim, entende? Fiel a Deus, é claro. E aqui há algo muito lindo, há algo muito brilhante, porque a salvação é individual, amigo. A salvação é individual, amiga. Você vai deixar uma decepção, uma frustração tomar conta do seu coração, ao ponto de levar a sua fé por água abaixo. E depois você olhar, o mais triste é que depois você vai olhar para trás e ver que aquelas pessoas que te feriram, que te machucaram, que te magoaram, não estão nem aí para o que te aconteceu. Você não pode deixar isso acontecer. A sua vida, a sua salvação é mais preciosa. Tá bom? Eu digo isso com muito carinho, com muito zelo nessa palavra, porque eu tenho uma fé viva de que Deus me chamou para restaurar pessoas, para restaurar vidas. E eu quero te dizer, muita coisa Deus permite acontecer com a gente para nos moldar, para nos aperfeiçoar. E às vezes dói esse processo. Se eu te disser que eu já fiquei dentro de uma igreja sem ganhar oportunidade mais de 1 ano, depois de o meu pastor chegar para mim e dizer que ia investir em mim, sem eu pedir nada, ele chegou para mim e disse: Wellington, eu vou investir em você, vou usar você para dar estudos, para dar pregações, para ministrar a palavra. E aquilo, eu coloquei muita empolgação nessa palavra. Eu disse: agora é Deus abrindo as portas para mim. E passou 1 ano, gente, mais de 1 ano. Eu não tive uma oportunidade. E eu ficava me perguntando por quê? Porque o cara vem, me promete, fala, está nas mãos dele o poder fazer, e ele fala que vai fazer e depois faz assim comigo. Me deixa aqui angustiado, sofrendo. Entende? E depois eu fui entender, eu fui perceber que tinha um plano de Deus ali. Porque eu preciso entender, e você precisa também, entender a verdade de que nós estamos dentro do contexto da igreja para sermos bênçãos uns para os outros, e que isso não depende de eu ter um microfone em minhas mãos. Você pode ser bênção para o outro fazendo uma visita a ele quando ele estiver doente em um hospital, em um quarto dentro de casa, trancado, num leito de dor. Você ir lá orar por ele, pedir a Deus a favor da vida dele. Você pode ser bênção para alguém, então somente levando uma ajuda para aquela pessoa quando aquela pessoa mais precisar. Muitas vezes a ajuda nem é financeira, às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é uma atitude de valorização. E a gente vai deixando a vida passar, não vai dando importância para essas coisas, pensando que nesse mundo capitalista tudo se resolve com dinheiro, então todo mundo está precisando de dinheiro, e nem sempre. Dinheiro é bom, é uma maravilha. Ai de nós se não tivesse o dinheiro. Ah não, Wellington, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, o amor ao dinheiro. Se eu me apegar a ele ao ponto de fazer dele toda a minha estrutura de vida e não conseguir enxergar horizontes espirituais de uma possibilidade e necessidade de um relacionamento com Deus, eu coloco então o dinheiro no lugar de Deus. Aí o dinheiro passa a ser um Deus para mim, passa a ser o mamon da minha vida. E aí sim, ele rouba aquilo que eu devo dar para Deus.
que é a honra, que é a glória, que é o louvor, que é a minha servidão. E isso não pode acontecer. Mas dinheiro é bênção. Com dinheiro você pode abençoar vidas, você pode investir nas pessoas que você ama, você pode fazer o bem para aqueles que você desejar. É muito interessante isso. E às vezes tem um processo de dor na nossa vida que nos leva a frustrar, decepcionar dentro de uma igreja, com alguém, com uma circunstância, com um acontecimento. E a gente, na hora, a dor é tanta que a gente não entende que Deus tem um plano ali. Eu me lembro que nessa época passou muito na minha mente, quando o pastor tratou para mim que ia me usar na obra e tal, e não me usava, me deixou encostado. Eu ficava me perguntando, meu Deus, por quê? Que angústia que me dava, gente. Uma coisa tão simples. Hoje eu olho assim com uma simplicidade, mas naquele período que eu estava inserido ali, para mim aquilo foi um descaso total. Eu ficava, mas como é que pode o cara prometer para mim? Eu não pedi para ele me prometer. O cara me promete e agora não cumpre. Tá brincando com os meus sentimentos, e ali eu me encavernei em melancolia, em tristeza, em frustrações. Depois eu fui entender que uma vida com Deus vai muito além de receber oportunidade ou não. É o meu devocional com Deus, é o meu momento de comunhão com Deus, é que fala mais alto, vale mais alto, vale mais. E para eu servir de bênção para o meu irmão, para minha irmã, não precisa de eu pegar o microfone. Eu posso ser bênção no dia a dia. Aliás, a melhor bênção é aquela que você é fora do púlpito, na vida das pessoas. É o seu investimento na própria pessoa. E aí eu me lembro que nesse tempo Deus me deu uma direção para que eu olhasse assim, bom, esse pastor veio para cá me pastorear, eu já estava aqui na igreja. Se tiver que sair eu ou ele, que saia ele, porque eu já estava aqui antes. E eu peguei uma pirraça santa e, graças a Deus, eu venci aquele período, venci aquele tempo. O tempo passou, veio amadurecimento, veio discernimento, veio entendimento, e hoje eu já vejo situações assim com olhos completamente diferentes. Então, faz muito bem você ter certeza de que foi Deus que te plantou aí. Tenha essa certeza. Você precisa ter essa certeza. Você tem um chamado, você tem uma vocação. Você vai jogar isso fora porque alguém cometeu alguma coisa contra a sua vida, contra você? Eu acredito que não. Sua chamada vale mais, a sua vocação vale mais. Aliás, a mensagem que você carrega dentro de você, isso que eu estou passando para você aqui, vale muito mais do que a minha própria vida. Ela fala mais do que a minha vida. Por quê? Porque essa é a essência que eu deixo aí para você. E se eu for embora amanhã deste mundo, depois de amanhã e nos dias que virão, estarão aí à disposição para abençoar vidas do mesmo jeito. Eu posso estar no túmulo e ainda abençoando vidas aqui. Por isso que eu investi neste projeto de postar esses vídeos simples, sim. Você olha aqui atrás de mim e vê que é uma casa bem simples onde eu moro. Ainda pago aluguel aqui. Mas dentro de mim tem uma chama acesa. Se você me rachar o peito, você vai ver aqui uma chama dentro do peito e dizendo assim, faz a obra, fale da minha palavra, compartilhe o meu evangelho, edifique vidas, restaure vidas. Por isso que eu estou falando isso com você. Uma outra consideração que eu quero deixar aqui para você, daqui a pouco eu já encerro esse vídeo, é que Deus, preste bem atenção, Deus sempre vê uma lágrima e ouve uma oração que é feita a Ele. Sempre. Sempre. O que é que você quer dizer com isso, Elton? Frustrou? Decepcionou? Evite de sair contando para tudo e para todos
Evite de ficar difamando a igreja por causa de alguém, talvez, como eu disse, uma liderança mal preparada que está lá dentro, foi colocada ali por um período de tempo. A igreja é muito maior do que aquela liderança propriamente dita, porque a igreja é soberana. Evite de macular a imagem da igreja por causa de um acontecimento, de um fato, de uma pessoa, de uma atitude de alguém mal intencionado em relação a você. E aí o que é que você faz? Vai para o seu quarto, fecha a porta, ore ao Senhor, fale com Deus, peça a Deus uma força, uma capacitação. Diz para Ele: Senhor, eu não estou suportando o que estão fazendo comigo, eu acho desleal, eu acho muito ruim, sei lá, desabafa diante de Deus. Deus vai ter misericórdia de você. Lembra quando o povo de Israel estava no Egito, cativo, o povo gemia e chorava, e Deus vem para Moisés e disse: Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, eu ouvi a oração do meu povo, vi as lágrimas dele, e eu desci para poder tirar eles com mão forte de lá de dentro do Egito. Isso é muito forte, gente. Um povo longe das diretrizes de Deus é aprisionado por causa do seu comportamento avesso à vontade de Deus. Eles são colocados dentro de um processo de cativeiro, e agora, porque eles choram, porque eles arrependem, porque eles buscam a Deus, Deus para e ouve. Imagine você, se você fizer todo aquele reconhecimento e você perceber que dentro da palavra você certificou o seu ponto de vista, você não está enganado, você não está enganada, quem estão errados são eles que fizeram aquilo que te entristeceu. Você não vai sair da igreja, você não vai deixar de congregar, você vai continuar congregando em nome de Jesus, e você vai aos pés do Senhor e coloca tudo isso nas mãos de Deus e diz: Senhor, está aqui, resolve. Deus vai resolver. Deus vai resolver. Lembra do rei Ezequias? Quando Isaías vai até ele e diz: ó rei, você prepara porque você vai morrer. Deus falou que desse leito de enfermidade você não desce, você morre nele. E Ezequias vira para a parede, faz uma oração e diz: Senhor, lembra de que eu já tive um histórico com o Senhor. Lembra de que eu já te servi com fidelidade, com inteireza de coração. Não me mate agora, não me leve embora agora. E não é que Deus ouviu, gente. Parece brincadeira, mas o profeta Isaías ainda estava no pátio, indo embora. E Deus diz para ele: vai lá, volta lá dentro, fala com o rei Ezequias, que eu dou para ele mais 15 anos de vida, porque eu ouvi a oração que ele fez a mim. Quando você deixar de reclamar, quando você deixar de murmurar, quando você deixar de difamar a igreja, de difamar a liderança, por mais errada que ela tenha sido, por mais errado que ele tenha sido com você, quando você deixar de difamá-lo para entrar dentro do seu quarto e orar a Deus, Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua história, Deus vai dar ordem ao mundo do completo para que tudo se revire novamente e as coisas se encaixem nos seus perfeitos lugares e tudo vai se organizar. Você quer ter experiência de ver aquele que te magoou, que te maltratou, vir pedir perdão para você? Humilhe-se diante de Deus. Para Deus você pode humilhar. Não é feio, pelo contrário, é lindo. Coração contrito e abatido, Deus não despreza. Ou quando você vem para a presença de Deus com o coração contrito e abatido e diz: Senhor, o meu peito dói, a minha alma chora, tenha misericórdia de mim. Deus logo envia o Consolador, é o que está tocando no nosso fundo musical.
Ele envia o Consolador e restaura você por dentro. E quando Ele vem, Ele faz a obra perfeita, Ele faz a obra completa, e você, de repente, é colocado de pé novamente e nem consegue explicar como foi que aconteceu. E eu digo para você, sabe como foi que aconteceu? É que quando você não tinha forças para se colocar de pé, Deus fez na sua vida o que fez na vida de Ezequiel. Ezequiel estava no cativeiro, Deus vem e diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E de repente Ezequiel olha e vê que o Espírito do Senhor o colocou de pé. Sabe por quê? Tem momento que a gente não consegue de nós mesmos arrancar forças da nossa fraqueza para superar uma situação. E aí, nesses momentos, Deus é tão misericordioso que Ele envia o Espírito dEle para nos pegar e nos colocar de pé novamente. Oh, maravilha! Eu gosto de falar dessas coisas, sabe por quê? Eu tenho experimentado isso na minha pele. Isso que eu estou falando para você é a minha mensagem de vida. Eu tenho experimentado tudo isso, gente. E é tão lindo você ver o zelo, ver o cuidado de Deus com você. Eu lembro que eu cresci dentro da igreja, em cultos simples, na roça, no meio do mato, vendo os meus primos também servindo ao Senhor, tudo garotinhos junto comigo. Hoje alguns deles não estão mais nos caminhos do Senhor e eu fico triste quando eu vejo essa realidade, porque eu fico me perguntando, será que Deus não tinha também um plano na vida deles? Mas muitas vezes, sabe, me passa aqui a memória de quando eu comecei a louvar ao Senhor juntamente com um outro primo meu. Aí o pai deste meu primo, talvez ele até assista o vídeo e vai lembrar desse acontecimento. Ele fez uma crítica depois que a gente cantou a primeira vez e disse assim: nossa, mas vocês cantam feio demais, vocês não conseguem fazer primeira e segunda voz. A gente era garota, a gente não sabia nem cantar, muito menos fazer primeira e segunda voz. E ele já exigiu tanto da gente que a gente na mesma hora pegou o caderninho que a gente estava usando para as cópias dos hinos e a gente desanimou, acabamos com a dupla logo ali. Hoje eu olho e vejo este meu primo fora da igreja. Ele tem temor a Deus? Tem. Mas ele está lá fora da igreja, ele tem os motivos dele. Eu estou dizendo que justifica ele estar fora da igreja? Não estou dizendo. Mas ninguém sai de uma igreja da noite pro dia e ninguém sai também sem uma motivação. E se qualquer motivação que seja ela qual for, fala tão alto na nossa vida ao ponto de nos jogar lá fora, é porque aquilo foi muito significativo para a gente. Foi além das nossas forças. Mas quando você assumir uma posição de se humilhar diante de Deus e de dizer: Senhor, eu tenho a certeza que eu estou certo. Se eu não estou certo, o Senhor me mostra onde está meu erro. Mas eu tenho a certeza que eu estou certo, o que essa pessoa fez comigo, o que essa gente está fazendo comigo é uma humilhação. Senhor, cuida de mim no meio dessa luta, no meio dessa dor. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te sustentar, porque Deus é sempre fiel. Deus é sempre fiel. Deus é sempre fiel. E em quarto lugar, a quarta observação que eu quero deixar para você, além de você certificar o seu ponto de vista, além de você ter certeza de que foi Deus que te plantou aí, além de você ter a humildade de entrar na presença de Deus, entende? E perceber que Deus, Ele recebe as nossas orações, vê as nossas lágrimas e Ele trata delas para trazer o consolo através do seu Espírito Santo. Com tudo isso, não deixe os seus devocionais. O que é devocional? É um momento de leitura da palavra, é um momento de você parar para orar, para buscar a Deus. Nós somos dependentes de Deus. Muitas vezes os valentes caem exatamente aqui, quando perdem a motivação para os seus devocionais. O que
dizer de pessoas que às vezes têm um dom lindo da palavra, do louvor, não importa. E a pessoa está super empolgada, acontece uma tragédia, alguma coisa que joga a pessoa lá para baixo, de repente a pessoa desanima e essa pessoa agora se encaverna dentro dela e não consegue tirar atitude para voltar à presença de Deus e pedir misericórdia a Deus. E por falta disso a pessoa nunca mais consegue se reerguer novamente. Não espere seus passos irem longe demais para depois você lembrar que é dependente de Deus. Eu repito, não espere os seus passos irem longe demais para que você perceba, para que você entenda que você é dependente de Deus. Busque a Ele agora. Que tal você desligar agora o seu celular, desligar agora o seu computador, após você ver esse vídeo, entrar na presença de Deus e pedir a Deus uma restauração? É uma boa. Ele pode te restaurar. Ele está louquinho para te restaurar. Se tem algo que Deus gosta é de desafios. Quando você está no fundo do poço, você clamar a Ele, Ele lá com a mão forte te tirar de lá, porque aí sim Ele tem certeza que toda honra, que toda glória vai ser dele. Você jamais vai querer roubar dele aquilo que pertence a ele. Você jamais vai querer dizer que foi alguém que foi lá e te deu uma força, te deu uma ajuda. Não, você vai dizer, foi Deus. E é isso que Deus quer. Deus ama desafios. Deus ama o mar vermelho na frente para ele abrir e manifestar o poder dele. Deus ama ver um povo sedento no meio de um deserto sem água para ele fazer brotar água da rocha. Deus ama ver as pessoas famintas e buscando nele uma resposta para que ele faça cair maná do céu. Deus ama desafios. Entre na presença de Deus agora. Desafia ele. No bom sentido da palavra, desafia ele. Fala com ele, Senhor, entra com providência na minha vida. Só o Senhor pode. É um Ezequiel no meio do vale, ou ao redor do vale de ossos secos, e Deus dizendo, poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel olha para tudo aquilo e diz, Senhor, Tu sabes. Oh glória, Tu sabes. Deus sabe de tudo. Poderá reviver a tua fé? Poderá reviver a tua vontade de servir a Deus novamente? A tua vontade de ser fiel novamente? A tua vontade de ter aqueles momentos de oração pelas madrugadas aos pés do Senhor? Aqueles momentos de você separar tempo da sua vida para você e Deus, exclusivamente para vocês dois. Talvez a tua alma, o seu espírito está tão cansado que você olha para mim e diz assim, Wellington, isso é impossível. Eu quero te mostrar um outro jeito de enxergar isso. Não perceba eu te perguntando, perceba Deus te perguntando. Como ele perguntou para Ezequiel no meio do vale, poderão esses ossos reviver ao redor do vale? Poderão esses ossos reviver? Ezequiel disse, Tu sabes, Senhor. Olhe para Deus agora e diz, Senhor, Tu sabes. Eu de mim mesmo eu não sei mais nada. Eu de mim mesmo eu não sei. Aparentemente parece impossível. Parece não ter jeito, parece não ter saída. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis para Deus. Você acha que Deus está frustrado, está decepcionado em te ver magoado, entristecido, chateado assim? Não existe nada que a gente possa fazer que deixe Deus assim pego de surpresa ao ponto dele não saber para onde está nos conduzindo mais. Deus sempre, eu gosto tanto dessa frase que eu sempre uso ela, Deus sempre sabe para onde está te conduzindo. Então faça um favor,
Não ache que tudo está perdido, não ache que tudo está sem saída, não ache que tudo está sem solução. Muito pelo contrário, quando você não conseguir enxergar a saída, o jeito, a solução, a resposta, olhe para o céu e diga: Senhor, eu não sei, eu não vejo, mas Tu vês. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não posso, mas Tu podes. Você vai ver a mão forte de Deus descendo e te buscando no fundo do poço, te colocando de pé, assentado ao lado de gente grande dessa terra. Tão somente para provar que Ele é Deus e que Ele quer ser exaltado. Ele faz qualquer coisa para que o nome dele seja glorificado. Quer que a sua fé reviva, renasça? Quer que a sua vontade de servir a Deus brote novamente? Parece que você está como uma árvore cortada, não é? Recebe o refrigério do Espírito na sua vida agora. Sente o toque das mãos de Deus te envolvendo e dizendo: filho, se a minha mão ainda te toca por dentro, se a minha voz ainda te balança por dentro, ainda faz os teus olhos marejarem, ainda faz você sentir saudade daquele tempo que a gente passava junto, é porque o projeto continua, é porque agora eu estou assoprando vida novamente nesse quadro de morte espiritual. E recebe o refrigério, recebe a cura, recebe a resposta, recebe a solução. Deixe Deus te colocar de pé novamente, deixe Deus te levantar novamente, guerreiro, guerreira. Talvez você se curve hoje pela última vez, mas para pegar a coroa que está caída, dar uma limpeza nela, uma polida nela e colocar ela novamente na sua cabeça e entender a partir daqui para frente que ninguém mais pode te barrar, que ninguém mais pode te parar, que ninguém mais, com uma palavrinha, com uma circunstância mal resolvida, mal tecida para te entristecer, para te abater a sua fé, para te jogar lá embaixo, vai conseguir fazer isso. Porque a partir de agora você entende a autoridade que Deus está colocando sobre você, que Deus já tem colocado sobre você. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus que têm dentro de si uma vocação forte, poderosa no peito, mas que tem dado vazão mais para a dor, tem dado espaço mais para o sofrimento do que para o poder dessa vocação. Não, você precisa entender que se Deus te chamou é porque Ele acredita em você. Você vai frustrar Deus? Você vai decepcionar Deus? Eu acredito que não. Quando Ele te chamou, Ele já sabia das suas fraquezas. Quando Ele te chamou, Ele já sabia de tudo que se passava com você, que as suas forças seriam poucas, que você não teria suporte, mas Ele sabia também que você iria para este momento para ouvir essa palavra, que Ele iria tocar o seu coração e que Ele ia te colocar de pé de novo, para que você e Ele possam interagir novamente como amigos, como quem tem afinidade, como quem tem comunhão. Recebe a comunhão do Espírito Santo na sua vida agora. Deixe Deus te reestruturar. Entre para o seu aposento, fale com Deus e veja o que Ele vai fazer na sua vida. Graça e paz seja sobre a sua vida e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima oportunidade, assim sendo da permissão e da vontade de Deus, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe.